lá, está pronto para estudar mais um capítulo da Bíblia? Porque o programa nosso aqui, o nosso programa Reavivados por Sua Palavra tem esse objetivo, animar você a acordar, arrumar a cama, estudar a palavra e sair para ser Jesus para as pessoas. Coisa mais linda do mundo, né? Ter Jesus no coração e mostrar Jesus para as pessoas pelas ações, pelas palavras, pelo modo de viver. Isso é muito lindo. Então, bem-vindo. Nós vamos estudar o segundo capítulo hoje da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Está pronto? Daqui a pouquinho, tá ok? Estamos aqui todos os dias na TV às 6 da manhã, estamos também no YouTube, ali o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. Esse NT no final é importante porque é o oficial da Novo Tempo. Vai lá, se inscreva se você ainda não se inscreveu. Passe para os amigos, né? Copie o link do canal, do capítulo e passe para os seus amigos. Pregue a palavra de Deus através das mídias sociais. Nós temos aqui, graças aos Anjos da Esperança, a oportunidade de oferecer para você essa revista fantástica, A Cura do Pecado, o pastor Rafael Rossi, apresentador do Arena do Futuro. Eu devo ter falado em algum programa aí, Arena da Verdade, mas é Arena do Futuro, mas também é Arena da Verdade, né? Mas o nome é Arena do Futuro. E esse programa é maravilhoso, estuda as profecias, vários temas lindíssimos, né? E com a didática que o pastor Rafael tem. Mas este material foi preparado com 8 lições, olha, origem do mal, pecado, sofrimento e morte, com perguntas e respostas da Bíblia, né? Com textos para as respostas. Aqui, o que devo fazer para pertencer a Jesus e me tornar um israelita espiritual? Olha, isso daqui é forte, hein? Está lá em Gálatas 3 a resposta desta lição, que tem como título, é a 6ª lição, do reino do pecado ao reino de Deus. Maravilhoso material, você pode pedir pelo WhatsApp, está aí o número. E você escreve assim, a cura do pecado pelo WhatsApp. Aí as coisas vão acontecer mais rapidamente para você, tá bem? Então, peça aí a sua revista e estude esse tema tão lindo, tão importante para a nossa vida também. Estamos, além do YouTube, nós estamos no NT Play, no Deezer, no Spotify. Vão aparecer aqui os dados durante o programa, para você não perder nada. E uma gratidão muito grande e sincera para os Anjos da Esperança. São pessoas que acreditam que a Rede Novo Tempo está cumprindo a missão de pregar o Evangelho em português e espanhol através das várias mídias que a gente conhece por aí e dos estudos bíblicos. Se Deus tocou no seu coração e você quer saber mais sobre como se tornar um Anjo da Esperança, mande uma mensagem para este WhatsApp aqui que é diferente do da revista, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção muito grande. Nós vamos para o intervalo e na volta, capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, é rapidinho, a gente já volta. O seu programa Reavivados por Sua Palavra está de volta, é isso mesmo. Vamos lá, capítulo 2. Ontem nós vimos o chamado, né? O chamado para a santidade, para a comunhão, para glorificar a Deus. Importante a igreja viver em comunhão. Comunhão, não sermos divididos, embora sejamos diferentes. Não é? São vários elementos no mesmo corpo. Cada um fazendo alguma coisa, mas com o mesmo propósito. Nós não podemos viver divididos. Infelizmente, nós temos aí cerca de 40 mil denominações cristãs. Estamos bem divididos, hein? E todo mundo se acha certo. 40 mil, hein? Puxa, mas precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Vamos aprender dele. A palavra vai nos ensinar. E agora, no capítulo 2, nós vamos ver aqui um pouco o cuidado de Paulo com as misturas filosóficas. A teologia de Paulo, ela não é filosofia, ela é teologia, é diferente. Não é, são as coisas de Deus. Se você vai filosofar demais para explicar algum assunto bíblico, pode ser que esse assunto não esteja claro.
E a gente vai dar uma forçadinha. E muitos fazem isso, infelizmente. Forçam um texto aqui, forçam um texto ali. E aqui ele vem falando sobre o caráter da pregação de Paulo, dele mesmo, né? Ele vem falando. A sabedoria com respeito à mensagem cristã. Vai falar sobre a sabedoria, vai falar sobre o Espírito Santo. Vai falar que o cerne do Evangelho é a morte de Cristo. Não tem outra coisa. A morte é a ressurreição. Não tem outra coisa. E por muitas vezes ele menciona isso. Ressurreição, ressurreição, ressurreição. Ele foi perseguido nas suas mensagens, nós vimos em Atos dos Apóstolos, porque ele falava da ressurreição. Quando um imperador foi julgá-lo, né? Ele disse assim, de um morto que ressuscitou, chamado Jesus. Então, o negócio era a ressurreição. Então, o cerne do Evangelho é a morte de Cristo, é a ressurreição. O Evangelho faz parte do plano da eternidade, plano de Deus para a eternidade, da salvação. Aí nós vamos ver aqui nesse capítulo que o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo mediante a palavra. O que ele está tentando construir aqui? Gente, é para ouvir a palavra. Que palavra eles tinham naquele tempo? O Antigo Testamento. Era a palavra. E a palavra dos apóstolos. E os evangelhos escritos. Já escritos ou falados ou repetidos. Repetir a história de Jesus, a palavra. Então, o sincretismo religioso começa e vingou um pouco nessa igreja aqui, porque os outros foram trazendo manias filosóficas dos gregos. Os judaizantes trazendo as coisas dos judeus, para que vigorassem, mesmo Jesus tendo morrido na cruz e apagado tudo isso, porque ele era o principal, tudo era sombra dele. Estou falando aqui das leis cerimoniais, elas não têm mais sentido hoje, nada tem sentido hoje. É de Jesus para frente. Não é templo, é casa de oração para todos os povos, que é chamado de igreja, chame. Mas não é templo, não tem templo mais. Não tem santíssimo, santo, não tem mais cordeiro. Então, aí, está uma porção de coisas que você tem que averiguar. Pronto? Vamos lá. Aqui tem 4 câmeras, às vezes eu dou uma olhada na câmera que não é para olhar, mas está tudo certo. Você está me acompanhando por aí, né? Então vamos lá. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, olha que explicação, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Eu não fui para me aparecer, para criar uma estrutura filosófica e para falar, etc. Falar difícil, eu fui aí para falar fácil. Eu, quando estive com vocês, ensinei o Evangelho, eu ensinei o Evangelho prático, os fundamentos mais importantes, para que você saiba disso. É isso. Porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Qual é o cerne do Evangelho? Cristo crucificado. Não tem nada, nenhum sentido mais para o cristão se a gente tirar isso. Tirar a morte de Cristo. Você sabe, ou sabia, que alguns movimentos cristãos, que se dizem evangélicos, amenizam a morte de Cristo na cruz? E alguns até acham que ela não foi necessária. Enaltecem mais a ressurreição do que... Não dá para entender muita coisa por aí, é coisa que a gente até ri. Este crucificado, e foi em fraqueza, tremor, verso 3, e grande tremor que eu estive entre vós. Sabe por quê? Porque o que eu tinha em mãos, né, em mente, para passar para vocês era a coisa mais solene do mundo. Cristo crucificado. Não tem mais nada para trás. Claro que a história permanece, tudo teve seu valor no momento, mas não tem mais cerimônias. Jesus é tudo. Ele é o Cordeiro, ele é o sacerdote. E é o intercessor. Aí vai dar uma introduçãozinha no Espírito Santo. A minha palavra e a minha pregação, verso 4, não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. O que é linguagem persuasiva de sabedoria? É quando você estuda demais para fazer um apelo. Entenda bem o que eu vou falar aqui.
Até vou mudar de câmera. Sabe, quando você entende bem das técnicas para manipular as pessoas, para manipular, não tem nada errado colocar um fundo musical. Mas sabe quando você quer manipular? Aí você põe um fundo musical, põe uma historinha triste, as pessoas choram e você faz o apelo. Tem que tocar nas emoções? Sem dúvida nenhuma, tem que tocar. Mas você entende aqui essa expressão dele? Quando ele diz assim, linguagem persuasiva de sabedoria. Vou para cá, vou para lá para pegar você. Pronto, peguei você. É como um vendedor, né? Ele vai ver, estuda você tal, e algumas coisas, ele vê se tem um filho. Opa, vou apelar para o lado materno, paterno. Ou tem isso, tem aqui, tem uma pessoa doente. Opa, já vou por aqui. Então ele faz uma oferta de venda segundo aquilo que ele percebe de você. Isso é persuasão. Persuasão no Evangelho, a gente tem que tomar muito cuidado. Persuasão tem que ser, não na sabedoria humana, tem que ser na sabedoria divina. Sabedoria divina. É o Espírito Santo que tem que tocar. Não é você assim, fui naquela casa, peguei mais uma decisão. É minha? Ou é do Espírito Santo? Ou a pessoa decidiu, aleluia, que beleza. Mas não foi por minha causa, porque eu sou bom, eu sei fechar o assunto. Não, Paulo diz assim, não foi por esse tipo de linguagem persuasiva, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mudou tudo aqui, Espírito e poder. Não acha? Não é meu, é do Senhor, não sou eu, é o Senhor, é o Espírito. É o poder do Senhor que penetra, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana e sim no poder de Deus. Entende a diferença? Captou a mensagem? Captou a mensagem? O professor Ronaldo Neso, que apresenta sempre de manhã na Rádio Novo Tempo, ele captou a mensagem? Captou aí, sempre fala isso. Captou a mensagem, é isso. Não é o meu poder. Puxa, mas que pregador, não. Que mensagem de Jesus Cristo. Clareza, sem querer enredar. É Deus que faz tudo isso. A verdadeira sabedoria, entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria desse século, nem a de poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos do quê? Da sabedoria de Deus. Em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria, que se ela era eterna no passado, o que eu sei disso? Eu, male, como dizia minha avó, male, sei o que tem hoje. Agora eu não estava na eternidade passada. Eu sei aquilo que eu aprendi na palavra de Deus. Sabedoria, verso 8. Essa que nenhum dos poderosos nesse século conheceu. Por isso que diz assim, outrora oculta. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado Jesus. O cerne é a crucificação de Cristo. Aqui. O Evangelho faz parte do plano eterno de Deus. Diz assim, porque aí o verso 9 vai citar Isaías. Sabia que esse texto aqui é de Isaías? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus revelou isso, o verso seguinte, pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Porque o Espírito a todas as coisas prescruta, sonda, analisa, avalia até as profundezas de Deus. Porque o Espírito é Deus. Então ele conhece Deus. Aqui diz assim, quem é que conhece o homem, senão o seu próprio ser? Não é que tem um espírito dentro de mim, diz assim, eu conheço você, viu, Ronaldo? Mas eu sou você, mas conheço você. Não é isso, não tem um espírito dentro de mim. Eu sou um ser completo, porque espírito é o fôlego da vida na Bíblia. É o fôlego da vida. Eu sou uma pessoa vivente, uma alma vivente. Diz assim, quem conhece melhor? Sou você. E quem conhece melhor Deus é Deus, que é o Espírito, que é Deus. O Espírito Santo é Deus, completamente. Senão o Espírito, né? Final do verso 10 aqui, né?
Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. O que ele estava querendo, assim, reforçar? Não venham trazendo essas filosofias ou judaizantes ou filosofias gregas. Não venham trazendo essas coisas. Por quê? Porque o nosso fundamento é Deus. E o cerne do Evangelho é a cruz de Cristo. Pronto. A gente não precisa citar tanto nos sermões as coisas que os outros falam. Talvez para alertar, não? Mas tem gente, eu fui assistir um sermão uma vez, não vou dizer o lugar, e nem a igreja, mas assim, que se falou de tudo, menos do Evangelho. Se contou a história de uma pessoa, bacana, okay, mas isso tem aplicação? No quê? Aqui diz assim, é o Espírito. Disto também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. É isso que a gente precisa. A gente precisa da palavra hoje, da Bíblia Sagrada. Dentro das igrejas. Agora, isso é um contrassenso, dizer, nós precisamos da Bíblia dentro da igreja. Nós precisamos repetir isso. Com essas questões de nova narrativa, há Bíblias que estão sendo impressas que tiraram vários elementos. Há Bíblias impressas hoje que tiram qualquer questão que envolve guerra. Eu vejo um Antigo Testamento. Tem sentido as guerras? Tem. É só você pegar os programas lá de Reis, Crônicas, Samuel. Tem sentido. Tem sentido. Os profetas do Antigo Testamento. Tem sentido. Mas tiraram tudo. Outros tiram tudo aquilo que tem a ver com gênero na Bíblia. E que pode afetar alguns segmentos. É a nova narrativa. Eu pego um texto que é consagrado, como a mulher samaritana diante de Jesus, e coloco um elemento completamente estranho ali. Quando Jesus fala assim, olha, aquele que vem a mim vai jorrar, né? Dele jorrarão. Aí usam aquilo para algum aspecto sensual, sexual. Nós estamos nesse momento, então a Bíblia tem que ser a Bíblia, é a Bíblia pregada, as histórias simples da Bíblia. Paulo aqui, com essa maravilha de dizer, não, o que eu tenho falado não é de mim, não é da filosofia grega, não é mesmo daquilo que os judaizantes estão pregando, o que eu tenho falado é da palavra. Deus tem me dado essa sabedoria, o Espírito Santo tem movido meu coração. O que ele está dizendo? O Espírito Santo tem que mover o coração também da igreja. O Espírito Santo sonda, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo ensina, então, ensinadas pelo Espírito, verso 13, e o verso 14 até o 16, o Espírito amadurece o cristão. Ele sonda, o Espírito Santo, cadê aqui? Ele sonda, ele habita, ele ensina, ele amadurece. Olha aqui o 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo. Não é normal. Não é? O pecado, eu tenho um pecado dentro de mim. Não é? O pecado original, podemos chamar assim. Eu vivi em pecado, eu vivo num mundo em pecado. Eu tenho que me aliar a Cristo, me agarrar a Ele. E diz assim, o homem natural não aceita as coisas do Espírito Santo porque são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vai estudar a Bíblia? Com a primeira parte da sua oração, Espírito Santo, me ajuda a entender aqui. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Ele anda em cima da palavra. Ele anda com a palavra no coração. Pois quem conheceu a mente, é uma pergunta, né? Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo. Mais para frente ele vai falar sobre isso aqui. Para a gente ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Olha o que a gente fala aqui todo dia. Você acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Quando a gente sai para ser Jesus para as pessoas, a gente precisa ter a mente de quem? De Cristo. Então, vamos ver aqui um outro livro,
esse assunto sobre a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é ser perfeito como Cristo. Ter a mente de Cristo é ter a bondade dele em meu coração. Ter a mente de Cristo é ter a misericórdia dele na minha vida. Porque a misericórdia de Deus tira o que eu mereço. É saber disso, louvar a Deus por isso. Ter a mente de Cristo é viver debaixo da graça. Eu não tenho em mim nenhum poder para a salvação, mas Ele tem. Mensagens que Paulo estava tentando passar para a igreja. Não vivam divididos, ninguém é de Paulo, de Apolo, não, é de Cristo. O cerne do Evangelho é Cristo crucificado. E eu preguei isso para vocês. Eu não fui aí com ideias humanas, com filosofias, coisa elegante, chique, intelectual. Não, é a palavra do Senhor. E sabe quem inspira a palavra do Senhor? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Deus. E ninguém conhece a Deus mais do que Deus. Ninguém conhece você mais do que você. Estou resumindo bem aqui toda essa questão, não é? Que importante, o homem espiritual é diferente do homem natural. O homem natural não reconhece o Espírito Santo como Senhor, como Deus. Mas o homem espiritual sim, porque ele discerne todas as coisas espiritualmente, baseados na palavra de Deus. Aleluia. Vamos buscar isso? Oremos. Pai amado, nós te agradecemos e queremos ter esta mente de Cristo. Queremos colocar a Tua palavra no coração e pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento. Nós não queremos filosofias deste mundo. Embora estudá-las para conhecimento, para educação, mas nós queremos viver na Tua palavra, sob a graça salvadora, a Tua misericórdia. Dá-nos este conhecimento e esta vida prática com a mente de Cristo, em nome dele. Amém. Alguns meses atrás, fui até uma programação que reunia diversas igrejas cristãs. Para esta ocasião, foi convidado um cantor gospel bem conhecido. A apresentação musical foi um sucesso. Todos gostaram, aplaudiram e no final formou-se uma longa fila para tirar fotos com ele. Confesso que fiquei impressionado com o clima de fanatismo manifestado por muitos. Ali contemplei com tristeza diversos indivíduos que, desesperados, se comprimiam para poder tocar no artista. O cantor, por outro lado, chamou um grupo de seguranças para escoltá-lo até o seu camarim. Quando vi a cena, me apercebi de algo comum no meio cristão em nossos dias: a presença da fama entre os artistas do Evangelho. Personalidades com legião de fãs, com cachês altos e famosos em diversos meios midiáticos. Sem querer entrar no mérito de julgar as motivações das pessoas, creio que estas situações nos fazem refletir sobre o perigo que existe em tirarmos o foco de Cristo e olharmos para o ser humano que está falando de Cristo. Corremos o risco de valorizarmos mais o mensageiro do que a mensagem, o instrumento mais do que o maestro, o recipiente mais do que o conteúdo. Infelizmente, esses perigos atuais não são novos. Já na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, no capítulo 2, ele fala sobre sua postura como mensageiro de Cristo. Nos versos iniciais lemos: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Paulo deixa claro que qualquer mensageiro que não exalte a Cristo acima de si mesmo está sendo motivado pela ostentação própria. São indivíduos que usam a religião como escada para a fama. Confesso que esses dias, ao assistir um culto evangélico, fiquei impressionado negativamente pela abertura do sermão, quando a equipe de produção do pastor que pregaria na ocasião projetou um vídeo introdutório no estilo de trailer de cinema. As luzes, as imagens, a locução do vídeo, tudo exaltava o pregador, anunciando seu currículo e seus feitos. Assim que ele entrou no palco da igreja, é como se uma celebridade houvesse chegado. Esta é uma cena que o apóstolo Paulo jamais aprovaria. O maior evangelista do Novo Testamento tinha como alvo elevar o Cristo crucificado. Ele tinha a preocupação de se manter escondido à sombra da cruz, de forma que seus ouvintes glorificavam o Cristo anunciado e não o anunciante. Que exemplo para nós! Essa não é uma tarefa fácil, porém devemos sempre nos lembrar que somos instrumentos. O mérito da obra sempre é do Maestro.